Estamos de volta, mais um Conversa na Cozinha, sozinha, já que todo mundo tem que ficar em casa por conta do coronavírus. Mas eu tenho fé que isso vai passar em breve, estaremos todos bem e precisamos nos cuidar, fortalecer o nosso sistema imune, não é? Então, eu vou bater um papo com você aí de casa e contar minha história sobre alergia a trigo. Fique atento, porque talvez você ou alguém próximo a você esteja passando por isso e não saiba. Com 41 anos, eu desenvolvi um hipertiroidismo muito severo. Eu tremia muito, meus olhos piscavam involuntariamente. Eu emagreci mais de 10 quilos. Meu cabelo caía muito, eu não conseguia dormir, tinha palpitações. Eu passei por vários médicos. E entre diagnósticos errados e recomendações para retirar a minha tireoide, eu resolvi ir à busca do médico certo, um que me convencesse, pois eu queria explicações para o meu caso. Encontrei um médico que hoje é o meu endócrino em São Paulo. Ele é especializado em tireoide e se especializou em Harvard, é um estudioso, um pesquisador incansável. Ele me virou do avesso, até descobrir que a minha doença era autoimune. Uma das primeiras coisas que fez quando cheguei em seu consultório, após ver os meus exames de tireoide, foi pedir que eu ficasse um tempo sem glúten. E eu o fiz. Começamos a medicação e eu estabilizei a minha tireoide. No entanto, após um tempo, eu voltei a consumir trigo. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que os sintomas estavam voltando? Descobri que ao remover os grãos, eu removia também proteínas prolaminas, responsáveis por desencadear o primeiro estágio da autoimunidade, o ataque ao organismo pelo próprio sistema imune. Realizamos exames e mais exames e lá estava comprovado. O meu organismo estava atacando a minha própria glândula tireoide. Nessa mesma época, eu comecei a sofrer muitos sintomas de alergia. Fazia muitos testes e nada. Não conseguia descobrir, pois a minha alergia não era do tipo imediato, ou seja, não acusava no teste de IgE e também não era intolerância. Fiz todos os exames e dava negativo. No entanto, eu continuava sofrendo com alergia respiratória, coriza, inchaço, coceira nos olhos, congestão nasal, produção excessiva de muco, gases excessivos, fadiga, insônia. E eu tinha todos os sintomas e um pouco mais. E nos meus exames não dava nada. Repetia e nada. O que eu não sabia era que existia um outro tipo de alergia. Alergias à comida do tipo IgG, que são geralmente menos graves do que as alergias IgE e os sintomas comuns incluem dor de cabeça, náusea, convulsão, hiperatividade, etc. Eles podem se manifestar horas ou até dias após a comida responsável ter sido ingerida. O grau e a severidade dos sintomas variam devido às diferenças genéticas entre os indivíduos. A alergia à comida do tipo IgG são geralmente tratadas removendo o alimento problemático da dieta e auxiliando a digestão com probióticos. Alergias alimentares IgG tipo 3 estão criando cada vez mais desafios à saúde. Essas alergias do tipo IgG normalmente não são detectadas, que foi o meu caso, visto que os sintomas ocorrem apenas algumas horas ou até dias depois do consumo do alimento gatilho, tornando muito difícil de ser identificado. Alguns médicos e outros profissionais de saúde podem recomendar testes que não são comprovados cientificamente quanto à sua utilização no diagnóstico de alergias alimentares, como o que eu fiz, por exemplo. Muitos não fazem e ainda condenam, pois além do alto custo, esses testes eles podem ser arriscados. Eles dizem, primeiramente porque pode levar a um falso diagnóstico com instituição de dieta de exclusão desnecessária e ainda pior, pode deixar de diagnosticar a alergia alimentar verdadeira, colocando em risco pacientes que possam ter um caso de anafilaxia. Essa é uma das alegações, A avaliação da imunoglobulina G
é um desses testes. E o que é? O exame do IgG, ele é feito com sangue, ele detecta no sangue um anticorpo que é usado para combater determinado alimento alergênico. O que se fala negativamente sobre esse exame é que existe uma falsa alegação de que os anticorpos IgG eles estão envolvidos em doenças inflamatórias e autoimunes. Assim, acredita-se erroneamente que evitar alimentos relacionados à presença do IgG pode curar doenças de Crohn, diabetes, depressão, obesidade, transtorno de déficit de atenção e muitas outras. Por que não funciona? Ao contrário dos anticorpos IgE, que são responsáveis por alergias, os IgG, eles são encontrados tanto em pessoas alérgicas como não alérgicas. Porque os IgGs, eles são anticorpos normais produzidos pelo nosso organismo para combater infecções. A produção de anticorpos IgG ela é considerada uma resposta normal a um processo inflamatório ou à ingestão de qualquer tipo de alimento. Por exemplo, anticorpos IgG, na verdade, eles aumentam durante estudos bem-sucedidos de imunoterapia com alimentos. O teste de escolha dos alergologistas, o preferido é o RAST, que é aprovado pela Sociedade Brasileira de Alergologia e Imunologia. No entanto, depois de tanto bater cabeça, meu médico sugeriu que eu fizesse esse exame tão polêmico. E foi graças a ele que eu descobri minhas alergias tardias. Eliminei da minha dieta tais alimentos apontados no exame como alergênicos para mim e melhorei. E nunca mais apresentei nenhum dos tais sintomas, exceto quando eu teimo em comer qualquer um deles. E já testei todos isoladamente para ver a reação de cada um e não quero nem pensar em fazer isso novamente. Qual a diferença entre a alergia clássica e alergia alimentar tardia? Em comum, o sistema imunológico é envolvido em ambas as alergias, mas há uma diferença na maneira como ele reage. Uma alergia clássica do tipo 1 é quando o sistema imunológico produz anticorpos específicos de IgS. Esses anticorpos levam uma reação alérgica imediata. Os sintomas aparecem em segundos ou minutos: inchaço severo, dificuldade de respirar, erupção cutânea, coceira na pele ou até mesmo, como a gente falou, choque anafilático. Já uma alergia clássica do tipo 3, do tipo IgG, ela produz anticorpos específicos IgG e eles podem levar a processos inflamatórios. Os sintomas aparecem até 2 horas ou até mesmo dias após o consumo do alimento gatilho. A alergia tardia, embora ela não seja tão rápida como a imediata, para mim ela foi tão severa quanto. Então é isso, queria que vocês soubessem e fossem atrás caso tenha algum sintoma desse investigar. Por hoje é só. Se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é @chefmariadias e youtube.com/saudávelcomigo. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima com mais alimentação saudável e qualidade de vida para você.